Seja confiante como se sua vida dependesse disso. Afinal, depende. Não tô falando daquela confiança de ficar se olhando no espelho igual idiota. Acho engraçado esse negócio de farma-aura, se você se enxerga beta, se enxerga alfa, se você realmente se sente confiante ou não. A ideia é que você se sinta o mais confiante possível, porque isso afeta diretamente a forma como você se enxerga, a forma como você se posiciona e a forma como você faz com que os outros te enxerga. Não sei como que foi a sua trajetória, a sua vida. Se você teve uma família que te apoiava ou uma família que não te apoiava. Se você tem um bom ciclo de amizades que te tornam mais confiante ou se o seu ambiente atual mais te puxa para baixo. Entre os amigos, na família, no trabalho, às vezes o seu relacionamento amoroso. Esquece tudo que você viveu na sua história só por um tempinho, porque a ideia aqui é a gente construir uma confiança real, a confiança como ela realmente parece ser. Não a confiança que falam na internet, não a confiança que os coaches vendem por aí, mas a confiança ao qual você confia em você e você consegue transmitir essa confiança para os próximos. Se você tem dificuldade de falar não, se você tem dificuldade de tirar seus planos do papel, se você tem dificuldade de se posicionar, se você tem dificuldade de ter iniciativa, se você tem dificuldade de assumir mais responsabilidades, e aqui a gente vai aprofundando ainda mais. A confiança, ela afeta a forma como a gente enxerga os nossos próprios sonhos. Porque se você confia que consegue conquistar X, é a sua confiança que está ditando no que você consegue conquistar. Mas se a sua confiança for maior, você acredita que consegue conquistar 2x. Logo, conquistar X fica mais fácil. Eu tinha um conhecido que ele acreditava que se ele ganhasse R$ 2.000 por mês, a vida dele já ia estar excelente, ele não ia precisar se preocupar com mais nada. Logo, se ele batesse os 2.000, tá ótimo. Mas e se ele confiasse de que ele consegue 4 e 6? Os 2.000 não ficariam mais fáceis? Porém, ele não confiava nos 3, não confiava nos 4, ele confiava nos 2.000. Então, toda a trajetória dele, todo o ambiente que ele vivia, todo o conhecimento dele fazia com que ele confiasse nos 2.000. Ele não enxergava além disso. Ele não enxergava que ele poderia fazer compras melhores no mercado, que ele poderia ter todas as contas pagas, que ele poderia viajar, nem que seja só uma vez no ano e não precisa nem ser para a Europa, pelo menos ter a possibilidade de conseguir conhecer novas cidades, conseguir conhecer restaurantes, investir no estudo dele, poder escolher um trabalho que respeita ele, que valoriza ele. Então a confiança ela vai ditar tudo na sua vida. O relacionamento amoroso que você aceita, alguém que aceita ser desrespeitado no relacionamento amoroso é por falta de confiança. Alguém que aceita receber menos ou ser desrespeitado no trabalho é por falta de confiança. Alguém que aceita estar num ambiente, seja de amizade ou seja de família, que vive te colocando para baixo, que vive colocando uma pressão que não diz respeito a quem você é falta de confiança. Então a sua confiança, ela tanto possibilita com que as coisas ruins na sua vida continuem acontecendo, o que é péssimo. A gente não deve ficar aceitando as coisas ruins na nossa vida. Tudo que for ruim, tudo que nos enfraquece, isso tem que ser afastado. E a confiança do outro lado, a confiança real, não a confiança de ficar imitando o leão, ficar eu sou vencedor, eu sou campeão. Não, não tô falando dessa confiança idiota, eu tô falando da confiança real. A confiança de que você, independente do que aconteça, você dá conta, a confiança de que, mesmo que você não saiba, você vai aprender, a confiança de que o seu sonho pode ser grande o suficiente, que você vai dar passo a passo até conseguir chegar na sua confiança, porque no seu objetivo, no seu sonho, porque a confiança real é essa. E é importante que você pense na confiança real, porque no dia a dia, se você pega uma hora de trânsito, mas você poderia estar trabalhando mais perto, isso aqui é a confiança de que faz você estudar mais ou estudar menos, trabalhar melhor ou trabalhar pior. É a confiança que permeia esses dois lados. Se você normalizou as dificuldades na sua vida e não está fazendo nada para resolver, é a confiança que resolve isso aqui. Você tem que confiar em você mais do que qualquer em outra pessoa. Então toda essa construção de confiança, ela precisa ser trabalhada. Aí a gente tem a confiança imaginada, que ela funciona, ela ajuda, pelo menos para dar os primeiros passos, e tem a confiança construída. As duas juntas, elas possibilitam com que a sua confiança aumente.
Isso faz com que você chegue, por exemplo, numa entrevista de emprego, você confie tanto em você, de que você é a pessoa certa para aquele espaço, para aquele cargo, para aquela empresa, de que o próprio entrevistador, ele vai querer que você seja a pessoa a ser contratada. Então você para de ficar aceitando o que chega e você começa a decidir o que você quer realmente para sua vida. Você não pode viver olhando para o que é só possível. Você tem que olhar para o que é o preferível. Qual que é o preferível para sua vida? O que você prefere para sua vida? Você prefere um emprego mais ou menos ou um emprego num lugar bom? Você prefere não conseguir estudar ou você prefere se tornar cada vez mais inteligente? Você prefere ser uma pessoa que se esconde porque não tem confiança ou uma pessoa que decide ser mais tranquila, mais na sua, mas que se precisar assumir a frente, se precisar fazer o que precisa ser feito, tem confiança para isso. Então a confiança, ou ela vai te jogar para baixo, ou ela vai te jogar para cima. Ou ela vai te trazer menos oportunidades, ou vai te trazer mais oportunidades. Ou ela vai reduzir seus resultados, ou vai aumentar os seus resultados. Eu não estou falando da confiança crua, sem habilidade que segura essa confiança, porque aqui é a falsa confiança. Eu estou falando da confiança real. E aí, como que a gente constrói uma confiança real? Antes de tudo, que é o mais rápido de ser resolvido, é a questão de ambiente. Se o seu ambiente é um ambiente ao qual as pessoas não têm confiança nela, ou é um ambiente ao qual as pessoas elas vivem te criticando, reduzindo a sua confiança, esse ambiente ele não presta para você. Você não pode, em hipótese nenhuma, aceitar ficar num ambiente desse. Você já nasceu com menos privilégios, já nasceu com menos oportunidades. Não fica num ambiente ao qual as pessoas elas não estão interessadas em ser melhor para elas e melhor para você. Isso não significa que as pessoas toda hora ao seu redor elas têm que estar só se preocupando com você. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é o seu ambiente, ele precisa ser um ambiente que se auto-fortalece. As pessoas provocam nelas mesmas melhorias, as pessoas querem estudar e querem aprender, querem compartilhar esse conhecimento e querem ouvir o conhecimento que você tem. Elas querem trabalhar melhor, não só por dinheiro, não só por status, não só pelo que quer que seja, mas elas querem trabalhar melhor para elas se tornarem melhores, não só pelo que isso vai trazer lá na frente, mas é importante que você também pense o que isso vai trazer lá na frente, porque quanto melhor você se torna, mais confiante você fica, e quanto mais confiante você fica, mais você acredita que consegue construir as coisas e os seus resultados vão acontecer de forma proporcional. Então, o seu ambiente ele precisa ser muito bem escolhido. E aqui eu não estou falando só do ambiente físico, ao qual você vive com as pessoas de qualquer lugar, mas começando pelo físico. A sua família é um bom ambiente? Se for um bom ambiente, se mantém, se não for, se afasta o máximo possível. Seus amigos, você tem boas amizades de fato? Quando você compartilha uma conquista, quando compartilha um sonho, como que é reagido do outro lado? O seu ambiente de trabalho são pessoas que só ficam fazendo fofoca e reclamando da vida ou são pessoas que estão buscando um autodesenvolvimento? Porque senão você vai estar só desperdiçando tempo e energia num ambiente que não quer mudar, num ambiente que não quer crescer, e aí o seu resultado é você que vive, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Então, o ambiente das pessoas. Qual ambiente intelectual você vive? Qual ambiente de conteúdo que você vive? Quando você entra no YouTube, no Instagram, no TikTok, onde quer que seja, que tipo de pessoa você consome? Quando você vai ouvir uma música, que tipo de música você consome? Não tô falando para você parar de consumir todos os tipos de música. Por exemplo, uma que é muito criticada, o funk. Eu particularmente gosto muito. Não escuto com muita frequência porque sim, tem muita letra que não agrega em nada. Ou seja, eu tô me alimentando, o meu ambiente está sendo alimentado por pensamentos que não me ajudam. Eles só desvirtuam o meu foco. Então, cuidado com o que você consome na internet, cuidado com o que você lê nos livros, cuidado com o que você assiste de filme, cuidado com o que você ouve das músicas. Aí vai vir alguém e vai falar: pô, agora eu não posso assistir mais nada, eu não posso ouvir mais nada. Você pode, mas te convém? Essa é a pergunta. Você pode fazer o que você quiser, mas te convém? Te ajuda ou te atrapalha? Se for lazer, descanso, um rolê ou alguma coisa do tipo, excelente, pô. É uma vez na semana ali, uma vez a cada 15 dias. Agora, todo dia, 6 horas da manhã, ouvindo pra funkão estralado falando pra usar droga. É a realidade que você quer viver? Não é a realidade que você quer viver. Você quer viver uma realidade de tranquilidade, de paz, de conforto, de crescimento, de progresso.
da sua casa, do seu carro, da sua família, viagens, supermercado cheio, restaurantes. Você não vai virar MC, não vai virar jogador de futebol. E se for, espero que você conquiste esse sonho. Mas não é a realidade da grande maioria. Então, o ambiente intelectual que você consome vai fazer muita diferença, porque vai ditar a forma como você pensa, vai ditar a forma como você se enxerga, e isso vai refletir no seu comportamento. E é só o seu comportamento que vai fazer o seu resultado acontecer. Se o que você pensa, se o que você consome está afetando o seu comportamento, vai afetar seu resultado. Aí é a hora que você não ganha aumento, é a hora que você não ganha promoção, é a hora que você não consegue sair de uma escala 6x1, por exemplo. Você não consegue conquistar as coisas que você gostaria de conquistar. Então, o ambiente é a primeira parte. A segunda parte, quais das suas habilidades você está desenvolvendo de fato? Eu posso ter a maior confiança do mundo de que eu sei dar um cavalo de pau de carro, que eu sei chamar no grau, que eu sei atirar de arco e flecha e acertar o alvo no meio daqui 100 metros. Eu posso ter toda a confiança do mundo. Eu tenho essa confiança de que se eu treinar, eu consigo fazer, mas eu não sei fazer. Então a confiança, ela não basta só eu acreditar que eu consigo. Eu preciso treinar para conseguir. Então, no dia a dia é importante que você treine as suas habilidades que estão relacionadas à sua confiança. Aqui a gente costuma ter duas as principais, que são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Falando diretamente em relação ao trabalho, confiança para você conseguir ganhar mais e gerar o conforto na sua vida. As duas são muito importantes. Umas um pouco mais em alguns momentos e outras um pouco mais em outros momentos. Habilidade técnica é a sua habilidade manual ali, na hora que você está fazendo o seu trabalho. O mecânico é a habilidade mecânica, de conhecer motores, de conhecer toda a parte estrutural do carro. O eletricista é conhecer a mesma coisa. O médico é entender sobre o corpo humano, entender sobre medicamentos. O professor é entender a forma didática. Então, isso é a parte técnica da sua área. Quanto mais você desenvolve, mais confiante você fica, porque você entende que é você que resolve. Um médico recém-formado que nunca fez uma cirurgia, ele pode ter a confiança de que ele faria, mas ele não sabe fazer, pô, ele não tá treinado para isso, ele não tem habilidade para isso, ele não vai chegar numa cirurgia e se sentir confiante, se sentir confortável. Então, é importante que treine a sua habilidade técnica. Olha para sua área e pesquisa as habilidades. Inclusive, o último vídeo do canal foi falando sobre como conseguir um aumento, você vai conseguir destrinchar mais esse assunto lá. E tem as habilidades comportamentais, que envolvem comunicação, autoconhecimento, proatividade, liderança, como lidar sob pressão e várias outras habilidades comportamentais, comprometimento, gestão de riscos, trabalho em equipe, criatividade, muitas. Aqui é muito importante que você comece a treinar também, porque hoje no mercado, para treinar habilidade comportamental na vida como um todo, é muito mais difícil do que treinar uma habilidade técnica. Então, faça questão de treinar essas habilidades também. Principalmente comunicação. Quanto mais você aprender a se comunicar, mais confiante você se sente. Quanto mais confiante você se sente, melhor você se comunica. E quando você se comunica muito bem e é muito confiante, você aumenta as suas conquistas, e é por isso que eu trabalho esses três pilares na mentoria na bala: confiança, comunicação e conquista, que é o que você precisa na sua vida. Inclusive, se você não conhece a mentoria, vou deixar o link aqui embaixo. Quando você melhora o seu ambiente, quando você melhora as suas habilidades, você tem que começar a olhar, já antes nesse processo, mas agora é o terceiro ponto, as suas crenças. O quanto que você acredita em você, em que você acredita de fato. Porque quando você, trazer um exemplo, quando você repete que não gosta de ler ou que tem dificuldade de estudar, é uma crença sendo alimentada. Quando você pensa que precisa estar perfeito para começar, é uma crença sendo alimentada. Você tem que mudar crenças perdidas, crenças que te atrapalham, para crenças na bala. Ou seja, mesmo que eu não saiba, se eu dedicar tempo a isso, eu vou aprender a fazer. Então, isso é uma crença que eu tenho. Tudo que eu me dedicar a fazer, eu só preciso de tempo para estudar, para ouvir as pessoas que sabem mais sobre eu naquele assunto, e tempo de habilidade para poder chegar nas habilidades que eu desejo. Então, proteja sua confiança o máximo possível, porque a sua confiança vai ditar os seus resultados. Se precisar de ajuda, é só chamar no Instagram, Barcelos de Cristo, no TikTok, ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Bora viver uma vida na bala.